Fique Bem. E toda sexta-feira, aqui na Rádio Mais, no Manhã da Mais, tem o Fique Bem. Semana passada, Marcelinho Soares com a gente aqui, conversamos sobre o perdão. E no final do programa, uma mulher mandou uma mensagem para a nossa equipe pedindo para não ser identificada, contando a própria história. E ela disse o seguinte: eu tenho um sentimento estranho dentro de mim. Sou casada há 21 anos e nos 10 primeiros anos eu fui traída várias vezes. Eu separei uma vez, mas eu acabei deixando ele voltar. Hoje, vivo muito bem, mas às vezes eu lembro de tudo que eu passei. Hoje já não brigo mais por isso, mas eu tenho aquele aperto no peito e eu me pergunto se eu perdoei ou se eu aceitei viver com esse sentimento. Aí ela colocou só: por favor, não falem o meu nome. E é por isso que hoje aqui no Fique Bem, Marcelinho Soares com a gente para falar sobre traição. Marcelinho, obrigada pela sua presença. Muito feliz por estar aqui mais uma vez falando com você, com os nossos ouvintes, e de um tema muito complexo. Perdão já foi um tema árduo de poder entender, porque quem perdoa, liberta. Mas falar sobre traição também faz com que a gente pense algumas coisas. Trazendo o que a nossa querida ouvinte trouxe em relação à vida dela, ela, quem sabe, até perdoou. Ela pode até ter vivido o perdão dentro dela, mas a dor, o sentimento por aquilo retornando, às vezes faz com que ela lembre daquele momento. Se ela amargurar-se e se ela sofrer mais ainda intensamente, será que o perdão realmente aconteceu? Agora, se ela lembra do instante, é normal que ela vá lembrar da dor. Assim, quando a gente lembra de uma pessoa que foi embora, que partiu, que nos deixou. Aperta o peito. Aperta o peito, a gente sente, mas aquilo passa. Agora, se aquilo fica realmente remoendo, é porque ainda, quem sabe, existe algo dentro do seu coração. Marcelinho, deixa eu perguntar primeiro sobre traição. O que é a traição? Muito bom você tocar nesse ponto, Carol, porque trair, quando as pessoas falam em traição, pensa-se numa relação conjugal. Mas traição é muito mais do que uma relação conjugal, simplesmente. E dentro de uma própria relação conjugal, a traição, o que é a traição? A traição carnal? O fato de uma pessoa ter uma relação sexual com outra pessoa? Ou se envolver em beijos e abraços com outra pessoa somente? Ou às vezes o que eu falo da pessoa amada, ou às vezes o que eu traí a sua confiança, ou aquilo que foi combinado entre nós dois? Eu gosto muito de recorrer ao dicionário. Vai lá, o que diz o dicionário? Traição, quebra de fidelidade prometida. Olha, promessa, o combinado. Eu combino com Carol algo e de repente Carol não consegue cumprir. Foi uma traição. Mas as pessoas relacionam muito a traição com outra coisa muito forte, que é o sentimento de posse. Numa relação, principalmente conjugal. A outra pessoa é minha. Ela não deve, claro, se envolver com outras pessoas. Mas muitas vezes a pessoa só vai se envolver com outra pessoa quando já teve uma quebra. Já existiu a quebra do compromisso. A quebra do compromisso, ela aconteceu antes da pessoa se relacionar com uma outra pessoa. O fato dela se envolver com outra pessoa é só a consequência da traição, que foi a quebra do compromisso, a quebra da relação, a quebra do envolvimento, a quebra da parceria. E isso não é só numa relação conjugal. Isso acontece entre amigos, irmãos, pais, Olhando a nossa ouvinte, acabou de me vir à cabeça, ela disse que foram nos primeiros 10 anos de casamento. Talvez eles tenham feito um compromisso, mas ele não tenha firmado este compromisso. Claro. Isso acontece quando a gente é jovem, Marcelinho? Com toda certeza, porque quando a gente é jovem, a gente não tem ainda a nossa personalidade completamente formada. Nós vamos ter a nossa personalidade completamente formada depois dos 21 anos de idade. Tem gente que vai passar dos 25, 26, porque a nossa glândula pineal, por exemplo, que é uma glândula que nós temos dentro do nosso cérebro, que é extremamente importante, ela só vai estar pronta com 25 anos de idade, organicamente, fisicamente. Então imagina o emocional. Nós vamos ter uma longa jornada e às vezes, quando nós somos novos, nós somos imaturos e não sabemos assumir os compromissos. E de repente, depois dessa década, essa pessoa pode ter evoluído, pode ter percebido os erros que cometeu. E aí ali ele confirmou esta fidelidade. E isso aí segue-se para frente. Então, observar aquilo que você está sentindo é uma dor e essa dor é recorrente e ela te impulsiona a ter um pensamento negativo, sentimentos negativos, ou é aquela lembrança daquele momento?
Porque se ela é aquela lembrança, o perdão ocorreu. Então não quer dizer que você, quando lembrar desse momento, vai lembrar com alegria. Sim, você vai lembrar até porque ela colocou ali, né? Hoje eu vivo muito bem. Exato. O que não dá pra ficar remoendo o passado, né? Carregando como um fardo nas costas, perfeito, né, Marcelinho? E uma coisa muito importante, Carol. O quantas vezes nós nos traímos? Quantas vezes nós combinamos coisas com nós mesmos? Quantas vezes nós assumimos compromissos? Ah, não vou comer doce, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e de repente a gente tá fazendo. Se a gente trai a gente mesmo, que somos a maior privilégio de estar vivos, a maior coisa que nós temos, que é a nossa vida. A nossa prioridade. A nossa prioridade maior. Eu acho que isso só nos mostra o quanto somos seres humanos, passíveis de erros e acertos e em constante evolução. E lembrando a questão do perdão, perdoa quem é evoluído. E quem é evoluído neste nosso mundo? Quem? Se nós somos todos aprendizes. Então, nós podemos cometer o mesmo erro. É que nem uma pessoa dizer assim, eu jamais vou trair a pessoa que está do meu lado. Mas e amanhã ou depois? Acontece alguma coisa diferente na tua vida e você muda de pensamento, de repente você vai trair. Por isso que o compromisso de fidelidade, acho que ele deve ser firmado diariamente, né, Marcelinho? E não só em relação a um casal, mas em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos pais, a gente mesmo, os nossos colegas de trabalho, né, a nossa sociedade. A gente tem que firmar esses compromissos. Obrigada, Marcelinho, pela sua presença. Se alguém quiser saber um pouco mais do seu trabalho, conhecer um pouco mais do Marcelinho Soares. Marcelinho Soares, oficial nas redes sociais, muita alegria sempre em poder partilhar, né, algo de evolutivo para as pessoas. Exatamente. E se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, se você quer mandar, de repente, a sua história para cá, pra gente conversar sobre isso, é só mandar no WhatsApp da Rádio Mais, 41 30 58 11 20. Obrigado, Marcelinho. Obrigado Fique bem. Fique bem. Fique bem.